Peguem a palavra de Deus e abram na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14. Eu vou ler 2 versículos. Vou falar sobre a garantia da salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Está escrito assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Observe o que Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, a igreja de Éfeso, acerca da garantia da salvação. Ele traz aqui a importância do Espírito Santo, não só por meio dos dons espirituais, como ele disse em Coríntios, não somente pela virtude do Espírito Santo, como Isaías também disse, e não somente pelos frutos do Espírito Santo, como Paulo também disse em Gálatas. Ele mostra a eficiência do Espírito Santo além dos dons, além dos frutos e além das virtudes do Espírito. Ele mostra que o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. A salvação daqueles que receberam Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então, Paulo mostra que o Espírito Santo, ele é importantíssimo. Você precisa buscá-lo, você precisa recebê-lo, você precisa crer no Espírito Santo. Amém? Então vou reler mais uma vez o versículo 13, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Quem crê no Espírito Santo? Você crê que o Espírito Santo é a garantia da sua salvação? Quantos creem assim? Então vou reler mais uma vez o versículo 13 e o versículo 14, e você que crê nessa garantia da sua salvação que está no Espírito Santo, você vai ler bem alto, bem forte juntamente comigo. Vamos lá? Em quem, mais alto ainda, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Quantos creem assim? Você crê de todo o seu coração no Espírito Santo e na garantia da sua salvação? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: eu creio nesta palavra, eu creio no Espírito Santo, que é a garantia da minha salvação. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abra a boca e começa a glorificar agora, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua
glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, e vem agora com ele, com Paráclitos, e tome a boca do mensageiro, e tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá, e percorra toda a terra, e produza o resultado, para a qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Diga obrigado, Espírito Santo, por garantir a minha salvação. Sente, por favor. Esse texto é muito interessante. Paulo, ele traz evidências em sua carta, que é o próprio Espírito Santo na boca dele, falando completamente em suas cartas do Espírito Santo, falando de uma maneira clara, objetiva, a importância de tê-lo. Paulo fala sobre os frutos do Espírito Santo, Paulo fala sobre os dons espirituais, fala da manifestação do Espírito na igreja, e aqui em Efésios, ele mostra a garantia da nossa salvação que está no Espírito Santo. E por que ele diz aqui selo, penhor, herança e redenção? Nesses dois versículos ele aborda essas palavras. Selo é marca, ele traz penhor é garantia, e ele traz herança do quê? Da vida eterna, da salvação, do céu. E ele mostra a redenção. E o que é redenção? Resgate. Redenção é resgate. E resgate por meio de quem? De Jesus. Nós temos que entender, como uma forma de ilustração eu fiz, para você poder entender melhor o que Paulo está querendo dizer com isto, né? Garantia da salvação, ou garantia que o Espírito Santo nos traz a salvação. A palavra garantia quer dizer aquilo que se assegura que algo se cumpra. Então, quando uma pessoa dá garantia em algo, é que aquilo vai se cumprir. É como uma fiança, né? A pessoa dá garantia, fiança, penhor, calção, que a pessoa vai alugar algo, e a imobiliária, o dono quer ali 2, 3 meses de depósito, como garantia de que vai houver o pagamento, e como a garantia de que quando sair de tal casa, de tal salão, aquele dinheiro possa arrumar aquele salão. Isso é uma garantia. Uma garantia de que o comprador ou o inquilino, aquele que alugou tal coisa, vai pagar. Então a garantia da salvação é o Espírito Santo. Então, para nós entendermos melhor, quando Deus criou Adão e Eva, ele criou como filhos, né? Adão e Eva eram filhos de Deus, como fosse o pai e o filho. E diz a palavra que no entardecer, no pôr do sol, o Senhor ia até o jardim do Éden todos os dias para conversar com um casal, conversar com o ser humano. E ali era como um relacionamento de pai para filho. Deus é o pai e Adão e Eva os filhos. E o diabo observava muito bem aquele relacionamento, aquele carinho que Deus tinha com Adão e Eva, mas não tinha mais com Satanás. O diabo já não fazia parte mais daquele rol, ou seja, daquele carisma de Deus com a sua criatura. No entanto, que Deus cria o homem do barro e cria a sua imagem e semelhança, coisa que o diabo não é. O diabo não é imagem e semelhança de Deus. A única pessoa que é imagem e semelhança do Senhor é Adão, é o ser humano. Então até nisso Deus quis fazer algo diferente com Satanás. Satanás foi um anjo criado por Deus, todo de luz, com pedras preciosas. A palavra de Deus diz que Satanás foi criado um anjo mais lindo do céu, cheio de resplendor, cheio de luz, de brilho. As preciosas pedras foram a sua cobertura, e além do mais, Deus colocou uma sabedoria incomparável a Satanás. Satanás era o anjo mais sábio, mais lindo,
mais brilhoso dos céus. E por essa grandeza, esse glamour, se elevou o Satanás, né? Ou seja, a soberba entrou em seu coração, enquanto os outros anjos não eram tão bonitos, assim tão bonitos quanto Satanás. E além disso, Deus o colocou nas mãos de Satanás o ofício do louvor. Ele era o maestro que regia todo o coral dos anjos. Ele tinha a missão de colocar os anjos para adorarem ao seu Criador, como ele também tinha que adorar o seu Criador, porque ele é criatura. O diabo não é criador, ele é criado pelas mãos de Deus. Mas, enfim, Satanás, por a sua soberba, a sua grandeza, diz a palavra, Isaías, né? No capítulo 14, Isaías fala que Satanás elevou o seu coração. Isaías 14, verso 14, faz uma prefiguração para Satanás, de que ele elevou o seu coração, querendo ser mais do que o próprio Deus. Mas lá no versículo 2, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Versículo 13, olha só, é uma profecia para Satanás. E tu, Satanás, dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Está vendo que ele não se contentava ser igual? Ele queria ser maior, acima de Deus e acima das estrelas. Estrelas aqui são anjos de Deus, tá? Ele queria dominar todo o céu, e você conhece a história. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Verso 14, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Como é que pode uma criatura ser igual ao Criador? Não tem cabimento. Criatura não é igual ao Criador. Criatura deve satisfação ao seu Criador, e é o que Satanás não queria. Então, a soberba entrou em seu coração, por toda a sua grandeza, assim como Isaías profere isto, trazendo uma profecia acerca do que aconteceu com Satanás. Lá em Ezequiel também fala sobre ele, de uma forma figurativa, claro, mas no capítulo 28 de Ezequiel, mostra Satanás também, de uma forma figurada. Versículo 11, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Aqui é uma figurativa, tá? Não é a Tiro, ao homem, é o próprio Satanás. A Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Yahvé, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeição em formosura. Não tem como ser um homem, porque não tem como Tiro estar no Éden. Tiro não estava no Éden. Estava onde? Estavas no Éden, próprio Satanás, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônio, topázio, diamante, turquesa, onóx, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, obra dos teus tambores, porque ele era músico, tocava, cantava, era maestro do coral dos anjos, obra dos teus tambores e dos teus pífaros, estava em ti no dia em que foste criado. Então ele não é criador, ele é criatura. Foram preparados tudo isso para Satanás. Deus preparou todos os instrumentos e preparou alguém para tocá-lo, e este alguém era Satanás.
Versículo 14. Tu eras o quê? Querubins. Está vendo? Querubim ungido. Satanás é um querubim. Ele é um querubim. Ele é um anjo. Querubim, sabe qual é a missão do querubim? Guardar o trono de Deus. O querubim foi criado para guardar o trono do seu Criador, mas Satanás não queria guardar. É mais ou menos um segurança que é pago para guardar aquele cliente, mas se levanta contra o próprio cliente e o mata. Não acontece muito disso? Segurança dando oportunidade para bandidos matarem aquele que o segurança é pago por ele. Você conhece a história? Está passando na TV. Tu eras querubim ungido. Para o quê? Proteger. E te estabeleci no Monte Santo de Deus. Monte Santo lá em cima. Estava no meio das pedras afogueadas e andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que se achou pecado. Até que ele pecou. Então o diabo é o precursor do pecado. Quem deu a origem ao pecado foi próprio Satanás. E lá em cima ele chamava-se Lúcifer, que quer dizer um anjo de luz. Aqui embaixo nós o conhecemos como Satanás, adversário, como diabo, enganador, enfim. Nós o conhecemos assim hoje o nome dele. Ele não é mais Lúcifer. Por quê? Porque ele não é anjo mais de luz, ele é anjo de trevas. A luz que ele tinha foi ofuscada, porque ele saiu dos céus. Hoje, Satanás vive onde, pastor? Nas trevas. E ele hoje, tanto ele que não quis guardar o trono de Deus, como os anjos que o seguiram já estão condenados. O Judas, que escreve a sua carta, e não é o Judas Iscariotes, o traidor, é um outro Judas, ele relata sobre isso, está lá em Judas, capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz assim: mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, o tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos, que não guardaram o quê? O seu principado. O que é principado? Autoridade. Quais anjos são esses? Satanás e sua comitiva, de anjos que não são anjos, que são demônios, que são espíritos malignos, que preferiram seguir ao diabo, ao invés de seguir a Deus. Preferiram se rebelar contra o seu Criador, ao invés de obedecer o seu Criador. E assim, esses anjos que são caídos, trevas, demônios, hoje fazem a vontade do diabo. Está aqui. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Qual que era a habitação deles? Os céus. Reservou, escolheu viver onde? Na escuridão, nas trevas, e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia, que é o dia que o Apocalipse fala que vai haver esse dia, onde Satanás e seus demônios serão destruídos. Já está reservado para este grande dia. Satanás não tem remissão de pecados, já está condenado, tanto ele quanto seus anjos. Então Satanás se rebela no céu, não obedece à voz do seu Criador, ele quer ser mais do que o próprio Criador. A luz, o brilho que ele tinha, a sabedoria que ele possuía, que Deus o deu, que Deus o criou para isso, ele elevou o seu coração. A soberba derruba muita gente, viu? O orgulho derruba muita gente. E Provérbios disse, né, que a soberba procede à queda, e a altivez do espírito o abate. Tem muita gente que Deus abate por causa da soberba, do orgulho, porque a palavra diz que Deus abate o soberbo, mas dá graças aos humildes. Deus abate. E também Deus diz que Deus levanta os humildes do pó, da cinza, do monturo, do meio do lixo, e faz-se assentar no meio dos príncipes. Então, pois bem, Satanás está vendo que Deus já não é mais com ele, que Deus não aceita mais Satanás por causa da sua rebeldia,
E você conhece a história que ele saiu debaixo do quê? De batalha espiritual. Houve uma grande guerra nos céus, que Apocalipse comenta isto, no capítulo 12, que Miguel e os seus anjos batalhavam contra Satanás e os seus anjos. Lembra dessa história, Apocalipse 12, verso 7? Houve uma batalha, uma guerra no céu, porque Satanás não queria sair do céu, ele queria tomar o trono de Deus, ele queria se assentar, como disse em Isaías, acima do trono de Deus, colocar o seu trono, mas lá ele não ficou. Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então o diabo e os seus demônios foram reservados, foram se reservar onde? Foram morar onde, que Judas disse? Nas trevas, saíram do céu. Aí Deus, Ele quer fazer algo diferente, Ele quer fazer uma pessoa à semelhança dele, mas não com pedras preciosas. Deus não quer fazer alguém igual a ele, com luxúria, com ostentação, como o diabo era, né? Pedras preciosas, o mais sábio, enfim. Aí Deus olha para o pó da terra, e lá do pó da terra, Ele faz quem? Adão. E Ele faz do pó da terra para mostrar a simplicidade que o diabo não tinha, para mostrar a humildade que o diabo não tinha. E dessa simplicidade, por mais que o homem é simples, a sua criação, humilde, mas é semelhante ao Altíssimo. É a imagem e semelhança de Deus, coisa que o diabo queria e não era. Deus faz do homem, do barro, um homem, a sua imagem e semelhança, já como um sinal de que este aqui é a minha imagem, o homem é a minha imagem, o diabo não, Lúcifer não, mas o homem é a minha imagem. Por isso que diz a palavra, e Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E lá do pó da terra Deus molda o barro, a sua imagem, e o que Ele faz? Sopra em suas narinas, e coloca dentro daquele barro o Espírito de vida, que é o Espírito Santo. E ali, a partir daquele momento, o homem torna-se uma alma vivente. E Deus fica todo feliz com aquilo, porque Ele quis algo simples que fosse a sua imagem, porque Deus é simples. Deus é simples. Por mais que Ele tenha toda a riqueza desse mundo, Deus é simples. Jesus mesmo disse isto. O que Ele disse? Vinde a mim, vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus não é soberbo, Deus não é orgulhoso, por mais que Ele tenha toda a riqueza desse mundo, por mais que toda a autoridade Ele tenha nas suas mãos, e Ele pode fazer o que Ele quiser, mesmo assim Deus é humilde. Deus é humilde. Mas o diabo não. O diabo é orgulhoso. O diabo é orgulhoso, ostentador, gosta de luxúria e gosta de querer parecer com o que não é. É assim que o diabo faz. E quando Deus cria o homem, logo passado-se um tempo, Deus tira da costela do homem e forma-se a mulher, que seja a sua adjuntora, sua companheira, que o auxilie, que o ajude, que o aconselhe. E Deus todos os dias vai lá no jardim do Éden ver aquela criação dele. E ali Ele pode chamar de filho, de filha, porque são obras das suas mãos, e que Ele o colocou dentro daquela criação, o seu Espírito Santo.
E o carinho de Deus com Adão e Eva era uma coisa sensacional, uma coisa maravilhosa. Então, todos os dias, no entardecer, no pôr do sol, Deus estava lá no Éden. Adão, meu filho, o que você está fazendo? Papai, Aba, eu estou aqui dando comida para os peixes. Ah, que legal, Adão. Adão, o que você está fazendo? Estou cuidando dos animais. Estou lavrando a terra, ó, cultivando a terra. Legal, Adão. Todos os dias Deus estava lá, conversando com quem? Mas quem estava atrás da moita vendo aquilo? Satanás. Satanás via aquele carinho de Deus com o homem. Imagino eu, né? Que Satanás pensava, mas Deus nunca fez isso comigo. Por que Deus nunca me chamou de filho? Invejoso, porque Satanás ele é invejoso, não é? A inveja vem de Satanás. O orgulho vem de Satanás. E todos os dias Deus no Éden, Satanás olhava. E Deus lá, aquele carinho de pai para filho, o diabo, só a ira entrando no coração. O diabo só olhando aquilo, pensando, eu vou acabar com essa amizade. Eu vou acabar com esse relacionamento logo, logo. Todos os dias, Deus ali com aquele afado, carinho, amor, por Deus ter criado aquele homem, aquele ser humano, daquele barro, na maior simplicidade, quanto o diabo com todo aquele orgulho de brilho, de pedras preciosas, até que um dia, quem aparece para Eva, em uma árvore, Satanás. Como Satanás pensou, ele conseguiu acabar com aquele relacionamento de Deus com o seu filho, de Deus com a sua criação. E o diabo aparece para Eva. Olha, Eva, está lá em Gênesis capítulo 3, né? E ele aparece de uma forma corpórea de uma serpente. E ele vai aparecer para Eva. Ora, a serpente era mais astuta que todas as limiárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Astuta quer dizer ligeira, inteligente, sábia, rápida, maliciosa, viu? Quando se fala de astuta, é alguém que é sagaz, que consegue enganar facilmente, mais astuta que todas as limiares do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta, que é a serpente, que é Satanás, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus disse para Adão e Eva, de toda a árvore do jardim, Eva, Adão, comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Deus ordenou a não comer, e agora o diabo está ali, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus. A vontade de ser igual a Deus nunca foi do ser humano, sempre foi de quem? De Satanás. Eu li para você Isaías dizendo, e sereis como o Altíssimo. Quem falou isso? Satanás. Só que ele implantou isso no coração humano. Nunca foi da vontade do homem ser igual a Deus, mas o diabo plantou isso, e ele está dizendo: olha, Eva, você vai ser igual a Deus, faça o que eu estou falando. Mas na verdade ele queria pegar a raça humana, como ele pegou. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer,
e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aí entra o quê? O pecado. E o pecado não estava no fruto, o pecado estava na desobediência daquela ordem. Deus deu uma ordem, e Adão e Eva violaram a ordem. O pecado é desobedecer a ordem de Deus. Isto é pecado. Pecado é Deus falar uma coisa e o ser humano fazer outra. É Deus mandar fazer e a pessoa não o faz. Isto é pecado. Pecado é iniquidade. Iniquidade é transgressão da lei. É Deus dar uma ordem, uma lei, e a pessoa não obedece. E por causa desse pecado, o que acontece? Isaías 59, versículo 2: o pecado afastou o homem de Deus. Deus teve que lançá-los fora, tanto Adão quanto Eva, do jardim do Éden. Olha lá. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Agora Deus não vai falar mais com Adão, e Adão vai falar e Deus não vai mais ouvir. E agora vai ser lançado fora do jardim do Éden. A salvação vai entrar, e a garantia da salvação também vai entrar. Mas o que eu quero dizer é como uma ilustração. Quando se fala de garantia da salvação, um selo, é como se o diabo nessa história fosse um sequestrador. É como o sequestrador que nós estamos diariamente convivendo com isso, nas redes sociais, na TV, no noticiário, né? Um sequestrador ou um grupo de sequestradores que observa o filho de um mega empresário, a vida dele toda. A empregada leva a criança para a escola, meio-dia. Depois a empregada leva o menino para a escolinha de futebol, às 2h. E não tem segurança. Então nós temos que armar o plano e sequestrar essa criança quando estiver voltando para casa. Os sequestradores vai filmando, né? Vai vendo toda a rotina daquele filho do empresário. E fica olhando aquela rotina. Aí chega o momento certo, a hora da ação, os sequestradores abordam a empregada, pega aquela criança, coloca no carro e vai embora. A empregada fica desesperada. É o filho do meu patrão. Desesperada. E os bandidos somem. E consegue o contato da família. E leva o menino, ou um jovem, para um quarto, para um lugar distante, um lugar que nem a polícia muitas vezes não acha. E lá daquele quarto, começa a ligar. Oi, eu estou aqui com seu filho Júnior, né? Ele está aqui no cativeiro. Você quer ele vivo ou morto? E o pai lá do outro lado, eu quero meu filho vivo, eu quero meu filho vivo. Você quer seu filho vivo? Tem que pagar o resgate. Quando que você vai pagar no resgate? 2 milhões. A gente libera o seu filho com vida. Esse é o preço do resgate. Esse é o preço do seu filho. 2 milhões de reais. Você quer vivo ou morto? E nós não temos muito tempo não, viu? Já começa a adiantar o pagamento agora. Agiliza tudo aí, se vira. Pega 2 milhões e coloca nessa conta. Essa conta que eu quero os 2 milhões. Até amanhã. Se os 2 milhões não caírem na conta até amanhã,
nós vamos mandar o seu filho para sua casa no caixão. E o pai do outro lado, eu vou pagar, ele não manda não. E o menino, pai, eu estou aqui, pai. E os sequestradores lá. É o que aconteceu com o ser humano. O diabo conseguiu tirar os filhos da mão do pai. E o levou para onde? Para um quartinho escuro e mofado, que é o pecado. O pecado. A raça humana fazia e ainda faz a vontade de Satanás. Por meio do quê? Do pecado. Veja o que João disse no capítulo 8, versículo 34. João disse: respondeu-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o que é servo? Escravo. E se há um escravo, há também um senhor. E quem é esse senhor aqui? Satanás. Então, quem comete o pecado é servo do diabo, faz a vontade do diabo. Lá em 1ª carta de João, capítulo 3, versículo 8, vai dizer exatamente isto: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então quem faz o pecado, comete o pecado, é do diabo. Então o diabo conseguiu separar a raça humana, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, que por um homem entrou o pecado no mundo, e todos pecaram, e através do pecado a morte. E assim a raça humana ficou escrava de quem? Do diabo. O diabo conseguiu sequestrar a raça humana. Nascia um bebê, crescia, pecava, ia para ele. Nascia um bebê, crescia, pecava, ia para ele. Toda a raça humana ia para as mãos de Satanás. Então Satanás aqui na história é o sequestrador. Sequestrador. Só que o pai, lá de cima, ele olha e ele pensa: eu tenho que resgatar essa raça humana. E o diabo lá, dominando a raça humana com o pecado. E Deus arma um plano para resgatar o refém. Resgatar o refém. Não, tenho que tirar o refém do cativeiro. Eu tenho que libertar esse refém das mãos desse sequestrador. E sabe quem vem aqui pagar o resgate? Sabe quem pagou o seu resgate? Sabe quem pagou o meu resgate? E não foi 2 milhões não, viu? Não foi 2 milhões de reais que foi pago o resgate. Esse resgate, não há dinheiro que pague. O Salmos 49, versículo 7 e 8 diz que o resgate era caríssimo. E todo o dinheiro se esgotaria e não pagaria o resgate. Nenhum deles, de modo algum, pode remir ao seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes de pagar o resgate. Não há valor nem dinheiro algum que pagasse o seu e o meu, o nosso resgate. Aí Jesus veio, né? Jesus veio e disse para Satanás: Satanás, eu vou pagar o resgate. Quanto que você quer por todas essas almas? Por todo esse refém?
Esses reféns que estão aí nesse quarto do pecado, nesse escuro, o quanto você quer? Eu vou pagar o quanto você pedir. E sabe qual foi o preço do resgate? O apóstolo Pedro disse na primeira carta que ele escreveu no capítulo 1, versículo 18 e o versículo 19. Vamos ler? Sendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Então o refém foi resgatado, foi liberto do quarto escuro do pecado. Fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas com que foi pago o resgate? Com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, foi o preço da sua libertação. Hoje você pode dizer em alta voz: eu sou livre do quarto do sequestro. Hoje Satanás não tem mais domínio sobre a sua vida. Por quê? Porque você foi pago, você foi comprado com o sangue de Jesus. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, olha o que Paulo disse aos Efésios: em quem temos a redenção. Redenção é resgate, é libertação, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, pecados, segundo as suas riquezas da sua graça. O Apocalipse capítulo 5, versículo 9, diz que Jesus comprou com o seu sangue. Comprou. Você não é mais do diabo, você é de Deus. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Você foi comprado, não se venda, e por um alto preço. Um alto preço. Lá em 1 carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 20: foste comprado por um alto preço, porque foste comprado por bom preço. Um bom preço, hein? Não foi dinheiro, foi sangue de Jesus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você é de quem mesmo? De quem você é? De Deus. Vem cá, quem já comprou alguma coisa na loja e não retirou? Já aconteceu com você alguma vez? Ninguém, né? Quando você compra, você tem que levar o produto. É ou não é? É, você comprou, é seu. Mas Jesus nos comprou. Não nos comprou? Comprou. E Jesus nos comprou com o seu sangue. Ele nos resgatou do cativeiro, nos libertou das mãos de Satanás. Hoje nós não somos mais escravos de Satanás. Hoje somos servos de Cristo, servos de Deus. Fazemos a vontade daquele que nos comprou. Você não é nem você não é nem dono de si mesmo. Muitos dizem: a vida é minha. Não, a vida não é sua, a vida é daquele que te comprou. A vida não é sua, a vida é daquele que te comprou. Mas Jesus nos compra, e Jesus não nos leva com ele. Como assim? Jesus te comprou, mas Jesus não levou com ele. Jesus foi, e hoje Jesus está onde? Sentado à destra de Deus, lá nos céus. E como é que Jesus compra e não leva com ele? Porque se ele comprou, eu deveria levá-lo. É ou não é?
Mas ele disse que vai voltar. Mas qual é a garantia de que ele vai voltar? Como que eu vou saber que Jesus vai voltar? Em Mateus capítulo 24, versículo 36, diz que nem ele mesmo diz o dia e a hora que ele vai voltar. Ele não sabe. A palavra de Deus diz isto, mas somente quem? O Pai. Porém, naquele dia que é a volta de Jesus, a hora, e ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aquele dia, a volta de Jesus, que ele vai voltar, mas nem mesmo ele sabe, nem os anjos, mas somente a Deus. E como que eu vou saber que ele vai voltar? Qual é esta garantia que nós temos da volta de Jesus? Quer saber qual é a garantia? O Espírito Santo. Esta é a garantia de que Jesus vai voltar. A garantia está no Espírito Santo. O Espírito Santo, como Paulo escreveu a Efésios, ele diz o que? Capítulo 1, versículo 13: fostes selados. Selados com Espírito Santo. E o que é selo? A marca. Antigamente, até hoje fazem, quando pegava uma carta, colocava um selo, colando em cima daquela borda da carta, provando que aquela carta não pode ser violada. Aquela carta tem um destino, tem que chegar até o destino. E se a carta chega com um lacre rompido, já dá a entender que alguém abriu, extraviou no caminho. Então o selo é a garantia, ou seja, o selo é a garantia de que o documento vai chegar em tal determinada mão ou tal destino, sem violação. Este é o selo, é a marca. Esta é a marca. E qual é a marca que Jesus colocou sobre você? Qual é a marca que ele colocou sobre você? O Espírito de Deus. E qual é a marca que ele vê em você? O sangue dele. Jesus te marcou com o sangue dele. Quem tem a marca do sangue tem a garantia da sua salvação. Você se lembra no Egito? Quando Deus mandou a última praga, que era a morte dos primogênitos? O que Deus disse para Moisés? Mate um cabrito, pega o sangue dele, coloque em todos os umbrais das portas de todos os hebreus, e ali é a marca do sangue. E onde tiver essa marca, o anjo destruidor não irá entrar. E foi exatamente isto. Quando o anjo destruidor, que é o Miguel, que destrói mesmo, desceu, e ele foi vendo nos umbrais das portas, onde tinha a marca do sangue do cordeiro, onde tinha a marca, o anjo não entrava, mas onde tinha marca, o anjo não entrava, mas onde não tinha, o anjo entrava e feria os primogênitos, matou todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Mas quem tinha a marca do sangue, o anjo não entrou. E é assim que Deus nos vê, a marca de Jesus sobre a sua vida. Esta é a marca do sangue. Quando fala de marca de selo, o Espírito Santo já te selou, dizendo: este já tem destino certo, esta já está comprada, este já é do Senhor. Essa é a marca que está sobre você. É a marca, o selo, a garantia. O que é selo no mundo espiritual? Garantia de estar em Cristo. Essa é a nossa garantia, que nós estamos em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que aqueles que estão em Cristo, olha lá, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo quem está em Cristo aqui.
Então não haverá mais nenhuma condenação sobre a sua vida, porque o sangue de Jesus já te cobriu. Este é o selo, é a garantia que você está em Cristo, que anda segundo a vontade de Deus. Segundo motivo da garantia, a prova de que pertence a Cristo. Como que prova que eu pertenço a Cristo? Quando eu reconheço Jesus na minha vida como o único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, através do Espírito Santo. Primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Olha a garantia, o selo que você é de Cristo. Paulo diz o seguinte: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é o quê? Anátema, maldito. Ninguém pode afirmar que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva a pessoa a se converter dos seus pecados. João diz que quando ele vier, e ele já veio, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que leva a pessoa até Deus. É o Espírito Santo que leva a pessoa a confessar que Jesus é o seu Senhor. E se você confessou, isso é a garantia que o Espírito Santo está na sua vida. Olha lá. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Além disso, o que testifica que eu sou filho de Deus, não é o que eu falo, é o Espírito Santo que testifica com o meu espírito, provando que eu sou filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16, terceiro motivo do que é selo, garantia. Olha o que vai dizer: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Está vendo que é tudo por intermédio do Espírito Santo? O Espírito Santo me leva a crer em Jesus. O Espírito Santo me leva a andar na presença de Jesus. O Espírito Santo me diz que eu sou filho de Jesus, filho de Deus. O Espírito Santo. E quarto, a garantia de termos a salvação. O Espírito Santo também. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 5, vou ler na NTLH. Olha a tradução da linguagem de hoje. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. É o Espírito Santo, é a garantia da nossa salvação. É Ele que garante que nós seremos salvos, e é Ele que garante que Jesus vai voltar. Quem crê que Jesus vai voltar, é o Espírito que garante isto. Além de Ele ser selo, o Espírito, como diz Paulo, Ele é o penhor da nossa herança. E o que é penhor? O penhor geralmente, antigamente, o penhor é uma prática antiga que tem por objetivo segurar o pagamento de uma dívida. O sentido, depósito. A pessoa coloca o depósito como garantia daquilo que você vai pagar. Garantia. Feito por um comprador que lhe garante a reserva do item. Então, Jesus nos comprou. Comprou com o quê? Com sangue. Ele comprou com sangue. Ele marcou você. Mas como eu disse, Jesus não levou com Ele. Nós continuamos aqui na terra. Mas Jesus foi? Foi. Como é que Ele compra e não leva? Como é que Ele te compra e não leva? Como é que Ele me comprou e não levou com Ele? E Ele diz que vai voltar. Mas qual é essa garantia de que Ele vai voltar? Porque falar, você tem que colocar. É como se for pegar um dinheiro emprestado no banco, um dinheiro muito alto, o banco vai dizer, qual a garantia que você vai pagar? O que você vai penhorar? Eu tenho uma casa de 300 mil reais. Opa, então põe essa casa na penhora. Eu tenho um relógio aqui de diamante. Põe esse relógio na penhora. Porque se você não pagar, vai perder a casa. Vai perder o relógio. Então, geralmente, penhor é quando você coloca alguma coisa em troca daquilo que você vai pagar. Vai pagar. E se você paga, você leva consigo aquilo que é seu. Mas se você não paga, você perde aquilo que penhorou. Então quer dizer que
Jesus penhorou o Espírito Santo, provando para nós de que ele vai voltar. Mas por que ele vai voltar? Porque ele vai levar contigo o Espírito Santo. O Espírito Santo vai sair dessa terra e vai subir com ele. Pode ter certeza, viu? Hoje o mundo só não está pior do que está por causa do Espírito Santo, que ainda está aqui. Ainda está aqui. Paulo diz que esse mundo só não está pior por causa do Espírito Santo. Você quer ver? Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 ao 7. O anticristo só ainda não se revelou porque a igreja está na terra. E nós cremos que nós não passaremos pela grande tribulação. Essa é a minha fé. Uns acreditam que vai passar, outros acreditam que Jesus vai voltar depois da tribulação. Mas nós cremos, eu creio e muitos creem que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. E o que detém ainda que o anticristo não se revelou? E muitos começam a dizer: o anticristo é fulano, é ciclano, é rei, é presidente, é nação tal. Não. Ainda não se revelou por causa do Espírito Santo que detém ele. A igreja incomoda o anticristo. E o anticristo vai ser revelado quando a igreja subir. E aí o Espírito Santo, como diz: e agora, vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste. Que resiste o quê? Até que do meio seja tirado. E quem é este que resiste? O Espírito Santo. Esse mundo só não está pior por causa do Espírito Santo, que ainda convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando ele for retirado, ninguém mais vai convencer esse mundo do seu pecado. Mas quando o Espírito ser retirado, que Jesus vai voltar aquilo que ele penhorou, e o que ele penhorou foi o Espírito Santo. E quando Jesus vir retirar aquilo que ele deixou como garantia, ele vai voltar. Ele não só vai retirar o Espírito Santo, ele vai retirar também aquele que tem o Espírito Santo, aquele que o Espírito Santo está dentro dele. Então, se você tem o Espírito Santo, é a sua garantia da salvação, que Jesus vai te levar junto com o Espírito Santo, que você vai subir para o céu junto com o Espírito Santo. Essa é a garantia dos salvos, a garantia de que nós temos esta presença. O Espírito Santo, garantia desse pagamento da dívida, penhor, e a operação do Espírito Santo na vida do crente que garante que esse salvo esteja em Cristo e permaneça em Cristo, esperando o dia da promessa da salvação se cumprir, o dia da volta do Senhor. É por isso que o Apocalipse diz, que encerra tudo no capítulo 22, versículo 17, que diz lá: o Espírito e a noiva dizem, vem para quem? Para Jesus. O Espírito e a noiva. Quem é a noiva? A igreja. Somos nós e o Espírito Santo que está dentro de nós, está dizendo: venha Jesus, levar a garantia, o penhor, venha Jesus. Esta é. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O seu Espírito e o Espírito Santo está dizendo: vem Jesus, ora venha Maranata, nós esperamos a sua vinda. Quantos esperam a vinda do Senhor? Não perca o Espírito Santo. Ele é a sua garantia de que você vai subir com Jesus para o céu, que é a nossa herança celestial. E eu quero ler com vocês em Efésios capítulo 1 e versículo 7, capítulo 4, versículo 30, desculpa.
na NTLH, para você ver, confirmando o que eu estou falando, na NTLH, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique o quê? Você perdeu o Espírito Santo, perdeu a salvação, é Ele que garante a sua salvação. Então não deixe o Espírito Santo triste, está lá, não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus, é Ele que marcou que você é de Deus, e colocada em você, o qual é a garantia de que chegará o dia da volta daquele que vai vir buscar o que penhorou, Jesus, e que Deus os libertará. Você é de Deus, o Espírito Santo testifica isso. Você tem um selo de Deus, e Deus, quando olha para você, Ele vê a marca que Jesus colocou em você, o selo que é o sangue dele. Quem tem essa marca aqui? Quem tem essa garantia? Eu vou ler para encerrarmos, segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 19, na RC. Está vendo aí por que é importante o Espírito Santo? E muita gente não dá crédito, e nem sabe quem Ele é, e o que Ele faz. Ele garante a sua salvação, é Ele que garante. E o que disse? Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. E qual é o selo? O Senhor conhece os que são seus. Deus, quando olha para a terra, Ele vê a marca do sangue em você, e quando Ele olha, Ele vê o Espírito Santo em sua vida, dizendo: Ele e ela vão subir no dia que meu filho vier, vão ser arrebatados ou ressuscitados entre os mortos, por causa da garantia da salvação que está no Espírito Santo de Deus. Oh glória! Se coloque de pé, pode aplaudir ao Senhor. E aí, tem o Espírito Santo em você aí ou não? Pastor, não tem. O que tem que fazer? Buscar. E buscar que dia? Quarta-feira. Essa é a garantia da nossa salvação, está no Espírito Santo. Deus te comprou, você é propriedade do Senhor. Em segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, e eu quero ler com você no capítulo 1, versículo 20 ao 22, e na tradução NTLH, e eu quero que você tome posse desta palavra, que diz: porque é o sim de todas as promessas de Deus. Deus fez várias promessas, e uma promessa que Deus nos fez, que está lá escrito, não precisa colocar agora, primeira carta de João capítulo 2, versículo 25, diz: e esta é a promessa que Jesus nos fez, a vida eterna. Esta é a promessa que Jesus nos fez, a vida eterna. Então Deus fez inúmeras promessas, mas a principal, a vida eterna. Porque o que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Pois é o próprio Deus quem nos dá a nós e a vocês a certeza que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo, foi Deus quem nos escolheu. Por isso que Jesus disse: não foi vocês que me escolheram a mim, eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides em meu nome, eu, o Pai o farei. Ou seja, tudo o que pedis em meu nome, eu farei. Está lá em Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. E outro versículo: como dono, Deus, Jesus nos comprou, como dono, Ele pôs a sua marca. E qual é a marca? Diga: o Espírito Santo. O sangue de Jesus está te marcando.
pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Que coisas são essas que Deus guarda para nós? Aponta lá para cima. Essas coisas que seus olhos não viram, essas coisas que seus ouvidos não viram, essas coisas que não desceram para o seu coração, são as coisas que Deus guardou para os salvos. Você vai viver tudo isso que Deus já reservou para você, viu? Pode ter certeza. Quem quer viver isso na sua vida? Qual o caminho? Entregar a vida para Jesus. Já fez isto hoje? Ainda não fez? Quer a salvação? Quem quer a salvação? Tem que receber o sangue de Jesus primeiro, e ser selado com a marca, com ter a garantia do Espírito Santo. Tem alguém que não entregou a vida para Jesus ainda? Levante a mão.